Pessoal, na terça-feira nós tivemos a 24ª rodada da Série B se encerrando, né? E hoje estamos aqui para comentar um pouquinho sobre essa rodada, já que amanhã já temos o início da 25ª, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a Série B. Já peço o seu like aqui nesse vídeo para fortalecer, né? Para esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube, aumentar a divulgação. E a sua inscrição também aqui é muito importante para que a gente possa evoluir cada vez mais aqui dentro do YouTube e ficar cada vez mais relevante na plataforma, beleza? Link na descrição aqui para você acompanhar todos os nossos canais, redes e perfis nas nossas outras plataformas. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, minha galera. Na tela aí para vocês os jogos da 24ª rodada. Primeiro com o Remo perdendo para a equipe do Criciúma. E o Remo vem numa caída muito grande, né? Dentro de casa o Remo vem tropeçando em diversos momentos e um jogo em que o Criciúma, para mim, eu citava como favorito até na partida, tá ligado? E venceu ali por 1-0 a equipe do Criciúma, até de uma maneira polêmica, né? O Operário venceu também a equipe do Coritiba e o Coritiba, nesse momento aqui, ele tinha perdido a oportunidade de ultrapassar a equipe do Goiás. Da mesma forma que o Goiás, ao perder do Botafogo de Ribeirão Preto no dia seguinte, já sabia que o Coritiba tinha perdido, poderia disparar de vez na tabela de classificação a equipe do Goiás, perdeu. E dentre esses dois, acho que o mais problemático foi a derrota do Goiás para o Botafogo, porque em casa, para um time que estava na zona do rebaixamento, na verdade não estava na zona do rebaixamento, né, mas estava na beira da zona do rebaixamento, o Goiás, que é o líder do campeonato, não pode nem sonhar em perder esses pontos. Menos mal, o Coritiba também perdeu, então ele não perdeu a liderança, mas era a chance de disparar, desgarrar. Então, acho que esse resultado aqui ele é bem mais sentido pelo Goiás do que para o Coritiba, que perdeu fora de casa, né? Para um adversário que não tá tão lá embaixo assim, o Operário tá na parte de cima da tabela, então acho que foi mais sentida a derrota do Goiás do que a derrota do Coritiba, mas foram dois resultados ruins para os dois líderes do campeonato. Tivemos aí também o CRB vencendo a equipe do Paysandu. Paysandu que amarga aí a lanterna do campeonato, né? Voltou à lanterna do campeonato. Teve um momento aí de crescimento na temporada, mas que volta a cair demais aí a equipe do Paysandu e tá numa situação bem complicada. Aliás, o time do CRB, no começo da temporada, ele esteve presente no G4. Exatamente porque o time do CRB enfrentou adversários que estavam na parte de baixo da tabela. E nessa sequência agora, o time do CRB deu uma boa recuperada, tá em 7º colocado, tá a 5 pontos do G4, abriu uma margem para a zona do rebaixamento, mas o time do CRB enfrentou o Paysandu, que é o lanterna. O time do CRB pegou o Atlético Paranaense, que tá lá em cima, perdeu o jogo em Maceió. O CRB enfrentou a equipe do Volta Redonda, que tá na zona do rebaixamento também, é o penúltimo colocado. O CRB venceu também a equipe do Atlético, que vem numa queda de rendimento muito grande, tá na parte de baixo da tabela. E perdeu da Chapecoense, que é um time que tá lá na parte de cima também, né? Então, venceu o Novo Horizontino, que tá em decadência também o Novo Horizontino, mas que o time do CRB, ele tá se aproveitando também da mesma situação que ocorreu no começo do campeonato, onde o time do CRB pegou as equipes lá de baixo da tabela e venceu um bocado, e tava lá em cima. Então agora o time tá se aproveitando também desses resultados agora para criar uma margenzinha, né? Depois ele só pega pedreira. Já na próxima rodada é o Cuiabá fora de casa, depois enfrenta o Amazonas, que tá na zona do rebaixamento em casa, dá para ganhar esse jogo. Depois, olha a pedreira, Criciúma que tá no G4, depois pega o Botafogo em casa, que é um adversário lá de baixo, que dá pra ganhar também. Depois pega o Remo, fora de casa. Depois pega o Avaí, dentro de casa. Então, assim, vai começar a voltar aquela questão das pedreiras que o time do CRB vai enfrentar, certo? Então, é importante quando pegar os times lá de baixo, fazer essa gordurinha, tá? E fez agora com a equipe do Paysandu. Paysandu que não consegue reagir, né, mais uma vez no campeonato. Atlético Paranaense vencendo o Novo Horizontino, confirma a péssima fase do Novo Horizontino. Inclusive, o time, ele faz muito tempo que não vence, né? Já 3 derrotas seguidas e muito tempo sem vencer a equipe do Novo Horizontino. Mas ainda segue ali, né, vislumbrando uma vaguinha no G4. Uma vitória e uma derrota do Criciúma, por exemplo, faz o Novo Horizontino colar no Criciúma. Mas o Novo Horizontino, mesmo ganhando e o Criciúma perdendo, o Novo Horizontino não passa o Criciúma.
tá? O Atlético Goianiense fez 2-0 na equipe do Amazonas. Se recupera o Atlético Goianiense, né, que estava bem próximo aqui da zona do rebaixamento. Se tivesse perdido, por exemplo, estaria com o mesmo 28 pontos de Atlético e Botafogo, mas estaria na 16ª colocação. E vence aqui a equipe do Amazonas, que segue lá na zona do rebaixamento. E estaria com 27 pontos se tivesse ganho, né? Então olha como foi importante a vitória do Atlético Goianiense. E ficaria a 1 ponto apenas da zona do rebaixamento se tivesse perdido esse jogo. O Atlético voltou a vencer. 2-0 na equipe do Volta Redonda. A Volta Redonda que caminha aí rumo ao rebaixamento, né? Não vem fazendo um campeonato convincente, sob hipótese alguma, né? Vem perdendo vários jogos importantes aí. E o Atlético volta a vencer depois de uma sequência muito negativa. A Chapecoense perde também a oportunidade de abrir uma gordurinha lá na zona de classificação. E o Vila Nova, claro, também perde a oportunidade de se aproximar do G4. Chapecoense poderia ter ido a 43 e colava nos líderes, né? Na verdade, se tivesse vencido o jogo até, teria ultrapassado o Coritiba. Então, um resultado também que evitou que o Chapecoense colasse aqui na briga pela primeira colocação. Mas, pelo menos tira pontos aí de um Vila Nova que, se tivesse vencido o jogo, teria ido a 36, tinha embolado um pouco mais essa briga pela classificação aqui. Ferroviária 2, Cuiabá 2. Cuiabá, cara, é um time que pra mim não briga pelo acesso, tá? Embora seja um time que demonstre força em diversos momentos no campeonato, não acho que brigue pela classificação. Vem tendo diversos tropeços aí a equipe do Cuiabá. Não é um time besta, mas também não é um time que tenha um diferencial aí para brigar pela classificação. Assim como a Ferroviária também não, que vem fazendo um campeonato bem justo, bem interessante, mas que acho que os dois times vão ser ali, nessa parte de meio de tabela. O Ferroviária aqui do meio um pouco mais para baixo, o Cuiabá do meio um pouquinho mais para cima, mas efetivamente não acho que nenhum dos dois vai brigar por muita coisa não. E o América Mineiro vencendo a equipe do Avaí. América Mineiro vence, sai da penúltima colocação, dá uma respirada na tabela. O América vinha de uma sequência terrível no campeonato, agora vencendo, pode retornar um pouco aí a confiança da equipe para a sequência do campeonato. E o Avaí cai bastante na tabela, né? Sonhava aí, claro, com aproximação ao G4, mas agora despenca e cai para a 12ª colocação aí, fica bem distante do sonho aí de entrar no G4 a equipe do Avaí. Mas é isso, meus amigos. Comentários rápidos aí sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Não se esqueçam do like, da inscrição. E é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Lembrando que nessa sexta-feira já tem mais rodada da Série B. Campeonato Brasileiro Série B não para por conta da data FIFA e seguimos aqui acompanhando. Tamo junto, minha galera. Valeu e até a próxima.